Epifaio Dragoneiro. Voltamos com mais um episódio de Dragoneiro com o volume 17, que é o mesmo volume publicado originalmente pela Sérgio Bonelli Editore e também compilado de maneira perfeita pela Mitos. No volume 17 temos O Traficante de Escravas. Gente, lá no volume 5, eu dei uma comentadinha que o design, acho que era volume 5 ou 6, acho que é 5. Eu dei uma comentada que achei interessante que o design da Cera, a nossa elfa botânica, mudou assim, e foi bem claro e aparente que tinha mudado. Naquela época eu meio que me indaguei e deixei até um tease assim, tipo, talvez seja a um ponto, a um objetivo. E talvez o objetivo era ter chego nessa volume 17. E eu vou falar mais pra frente sobre isso, porque neste volume ainda estamos em Valendat, né? Teve todo aquele perrengue de assassino do príncipe, e tem uma figura mística muito doida no fundo do castelo, que é o verdadeiro imperador, e o Al-Sofer, né, que é o vizir. Ele é o verdadeiro cara que comanda as coisas por trás dos panos. Então muita coisa para engolir, tanto que neste volume a gente tem umas repercussões assim, tipo do Ian conversando com o Khalil, né, sobre guerras e posições dentro do Império, e também o Ian conversando com o próprio Alben, né, eles descobriram um pouco do dragão que apareceu, né, no Erondar e foi embora, da Hecuba que está comandando os Algentes, né. Então, a gente vê que esse volume, na verdade o volume anterior, do 16, ele foi muito importante, como se as peças tivessem se movido no tabuleiro, elas se encontraram, né? E agora a gente vai começar a ver as repercussões de tudo isso. Mas aí a história vai por uma trama que o Gemor, o nosso orc, tá dando um rolê pela cidade, e a Cera é raptada, sequestrada. E a gente descobre que esse sequestro parte de uma rede de sequestros dentro do Erondar. Uma rede de sequestros para pegar jovens lindas e levá-las para casas de prazer. Ou seja, é escravização sexual. Então por isso que eu falei que o design da Cera importava, né? Porque aquele primeiro design de elfo meio puxadinho, assim, parece mais um goblin humano, assim, com o bico, né? Eles têm bico, as orelhas bem acentuadas, né? E a Cera era realmente uma criancinha e trocaram, né? Tiraram essa acentuação do rosto, né? Deixaram bem mais humano, por assim dizer. E também as qualidades femininas da Cera foram um pouco mais ressaltadas, como, por exemplo, as coxas, a bunda e o peitola, né? Tudo isso não tinha no design original. Talvez aqui, né, visando, né, tocar nesses temas espinhudos de tráfico sexual, os autores e os desenhistas acharam que valia até dar uma mexida no design dela, para que essa história tomasse mais corpo, sem trocadilhos. Mas enfim, então essa história se passa meio que num caça com ratos, né? Gatos caçando ratos, e é o Ian, o Gemor e o Alben caçando, né, o paradeiro da Cera pelos esgotos. Tem muita batalha, tem muita coisa doida. Por exemplo, quem capturou, quem comanda o tráfico de escravos é outro mago, né? A gente viu poucos magos e a maioria deles eram bons. E aqui a gente vê um mago que é bem maligno. Então ele tem os mesmos poderes assim do Alben, taca raio, bababá. Ele tem um manequim que é um guerreiro para ele, tipo um guerreiro de madeira. Então você não consegue simplesmente cortar ele, você tem que achar o ponto focal da magia, né, e destruir para ele parar de se mexer, senão ele vira essa máquina de morte mortal, assim, máquina de morte mortal, eu disse isso. E isso
né? Vai ter muita batalha, mas eles realmente conseguem salvar a série, tipo, no último momento. Os caras já tinham zarpado com um barco, sabe? Então foi muito bacana, muitas magias. Só que esse mago do mal consegue escapar, né? Então, deixando assim para futuras edições, o mago vai voltar. Também é importante se dizer, né, que eles falam o nome da cidade, né, que é Ashorhar. Ashorhar é uma cidade quase que cheia de prostíbulos, né? Então eles estavam levando as meninas para lá. Assim, gente, muito legalzinha a história, mas eu acho que o que mais é interessante é essas descobertas do lado podre de Valendart. Que a gente tá aqui já faz 2 volumes, né, vendo palácios, burocracias, nobres, jogos de poder. E nessa história a gente viu as favelas, os slums, os esgotos, né, essa rede de malícia que existe por baixo dos panos, né. Então a gente vai vendo muita coisa podre que existe embaixo do Império. E muito importante também foi que o Alsofer mandou uma dos seus agentes da Cura. Lembra da Cura, né? Que é aquela polícia altamente assassina do Alsofer, que adora torturar todo mundo. Um desses caras foi mandado pelo Alsofer. Ele se transvestiu de um mendigo. Ele matou um mendigo, vestiu de mendigo e deu a informação para eles. Ou seja, o pessoal da Cura tem o poder de se transmutar em outra pessoa, minha gente. Aí o que fica, né, fica muito doido, né? Tipo, como assim existem pessoas que se transmutam, transformam? Tem aqueles caras do Game of Thrones, né? Os heróis sem rosto, né? Que eles também tinham esse poder. Eles pegam o rosto e se, né, transformam em outras pessoas, né? A Arya também aprendeu isso e tal. Aqui também vai ter. O momento plágio de Game of Thrones. Fazia tempo que não tinha, mas agora voltamos com plágio de Game of Thrones. E também, né, fica meio que estranho, porque a gente achou que o Alsofer era um cara maligno, né? Tava ajudando aquele imperador soturno que fica embaixo da terra lá, né? Mas ele mandou assim, tipo, ó, eu ajudei vocês mesmo, né? Até o Ian e o Albo ficam conversando, tipo, caralho, o Alsofer, ele quer agradar a gente pra ganhar um aliado, né? Ou seja, talvez ele esteja esperando que uma guerra possa acontecer a qualquer momento e ele quer juntar aliados. E é assim que termina essa história, tipo, né? Com os piores presságios que podia acontecer, né? Tipo, muita podridão e pode ficar pior que uma guerra. Dragoneiro é muito foda. Mas é isso que eu tinha pra dizer desse volume 17, A Traficante de Escravas. E a gente se vê no próximo volume, que é Nas Terras dos Ghouls. Mas isso é para outro programa, outro episódio. Enquanto isso, compartilhem, comentem, avaliem a gente aí no Spotify ou no YouTube. E dizem aí, estão acompanhando? Cara, já estão em volume 18, cara, é muita coisa, já foram 1.800 páginas, não, teve mais, né, teve já 2 especiais, então tem muita coisa de Dragoneiro já aqui no Gibify e tá sendo muito legal de continuar esta empreitada com vocês. A gente se vê numa próxima e falou!